Olá a todos! Estamos na parte 3 agora dos erros mais comuns em um projeto de pesquisa. Pessoal, eu estou fazendo essa série de erros mais comuns em slides, nem estou conversando como eu costumo fazer, e estou fazendo nesse formato de apresentação, porque eu considero que quando a gente trabalha com determinadas coisas muito específicas, que nem erros, e enumeramos, fica mais fácil a gente fazer essa a apresentação dessa forma, exatamente para vocês compreenderem a organização do raciocínio, os blocos de erros comuns do projeto, que eu tentei colocá-los e ordená-los de uma forma que facilite na hora que você esteja refletindo sobre esses erros para que você evite praticá-los. Bem, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre estes seguintes temas: falta de indicação da fonte no seu projeto de pesquisa, inexistência do método, ausência de sumário provisório, a ausência de lógica no sumário e sumário com temas muito amplos. Então a gente vai falar sobre método, fontes e sumário. Então vamos começar com a falta de indicação da fonte. Tudo que você afirma num trabalho científico precisa ser fundamentado. Então você precisa fazer as devidas citações. E além disso, se você se apropria de ideias, frases de terceiros, mesmo que você escreva com as suas próprias palavras, se a ideia é de outra pessoa, você deve fazer a citação, caso contrário, será um plágio. O plágio não é só o fato de você transcrever com as exatas palavras os dizeres de outra pessoa, atribuindo-se a si aquelas palavras, mas também é o fato de fazer paráfrase e não citar as ideias. Então, são duas coisas que a gente evita aqui. Uma são frases não fundamentadas, e isso não é ciência. Tudo que é afirmado num trabalho científico precisa ter a fundamentação. Qual que é o substrato? O que que faz com que você possa afirmar aquilo que você está apresentando no seu projeto? E em segundo, para evitar o plágio, se você estiver utilizando ideias de terceiros, então você vai ter que fazer a citação correta para não configurar o plágio. Agora, se você tem uma determinada ideia, você precisa refletir acerca da base, da fundamentação teórica para aquilo que você está afirmando, né? Você precisa fazer diversas pesquisas para você conseguir defender o seu posicionamento, seu ponto de vista e desenvolver a sua pesquisa científica. Bem, outro problema muito comum, esse é um dos mais comuns, é a inexistência do método. E aí eu falo métodos no plural, que geralmente não se aplica apenas um método na pesquisa científica. Os métodos são aplicados principalmente o de procedimento, né? Notadamente esse, o de abordagem pode, e em via de regra é um só, mas os métodos de procedimento geralmente são aplicados no plural numa pesquisa científica, no TCC, quer um TCC artigo, quer uma monografia. A questão não está na extensão do TCC, a questão está nos resultados obtidos. Quais são os métodos aplicados para cada um dos resultados? Porque, como eu ressalto, o método é o caminho para que a gente alcance, é o caminho científico para alcançarmos os resultados em nossa pesquisa. E a metodologia é exatamente o conjunto de métodos, técnicas aplicadas para enfrentar determinado problema e chegar a determinados resultados, né? Então, às vezes, nós temos uma metodologia de análise já pronta, que foi desenvolvida por outro cientista. Então, por isso que você precisa apontar qual é a metodologia, se você vai utilizar todo um arcabouço de técnicas e métodos já pré-concebidos e aplicados em determinada situação, e os métodos, principalmente os métodos de procedimento, pensando em cada um dos resultados que você pretende alcançar. Bem, outro problema muito comum, a ausência de sumário provisório. Se você não fizer no seu projeto de pesquisa o sumário provisório,
você ainda não tem clareza do que você vai trabalhar no seu projeto de pesquisa. Como Humberto Eco fala, menciona, né, na sua obra Como Fazer uma Tese, quando você prepara, quando você estrutura um sumário provisório e faz da forma correta, bem feito, você já tem o seu TCC. Porque você já estruturou o seu pensamento, você sabe cada uma das partes que você deve investigar e desenvolver a sua pesquisa para chegar ao resultado visado. Então, o sumário é exatamente quando você faz isso, é o esqueleto, a estrutura do seu TCC e o roteiro do que você vai ter que realizar para desenvolver a sua pesquisa. Se você não tiver clareza quanto a isso, você vai fazer um sumário errado, porque você ainda não sabe o que que é necessário abordar para chegar a determinados resultados, para enfrentar o problema-chave. Por isso que o sumário provisório deve ser feito ao final, depois que você já falou qual que é o problema-chave, qual é a hipótese de pesquisa, quais são as questões chaves, qual é a justificativa, quais são os objetivos do seu projeto. Após falar isso e ter clareza do que você vai trabalhar, aí sim você pode enfrentar a questão do sumário. E lembre-se, sem ler nada, é inviável estruturar um sumário provisório. Você não pode pegar um texto que você desconhece, ver o que, que o autor que fala sobre o tema menciona e colocar isso no seu sumário. Se você fizer isso, você vai ter que refazer, você vai ter que repensar a sua pesquisa. Nada melhor do que fazer da forma correta. Se você fizer um bom projeto, você terá sucesso na sua monografia, sem sombra de dúvidas. Bem, outro erro muito comum, a ausência de lógica no sumário. Os temas do sumário devem se conectar e fazer sentido para enfrentar o problema. Você não pode estar, por exemplo, falando de tema X e logo no Y falar de Z que não tem nada a ver com X. Né? Eles precisam ter uma sequência lógica, que o seu avaliador, que já é mais experiente, o seu futuro orientador ou futura orientadora, que já é mais experiente com o tema, vai compreender qual que é o caminho, né, qual que vai ser a sequência da pesquisa e do pensamento que você desenvolverá essa pesquisa e, portanto, alcançará os resultados visados. Então, eles precisam fazer sentido para entender qual que é a sequência lógica da própria estrutura do seu pensamento. Outro erro também que eu vejo muitos é o sumário com temas muito amplos. Imagine, por exemplo, você é estudante de direito, você vai falar sobre, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade, e aí você fala assim: tópico 1, caso Marbury versus Madison. Tópico 2, constitucionalismo na Áustria. Tópico 3, a Constituição Federal. Quer dizer, isso não tem nada a ver, além de não estar numa ordem lógica, são muito amplos. Colocar um tema Constituição Federal, colocar um tema, por exemplo, com o constitucionalismo na Áustria, a não ser que faça sentido, e nesse constitucionalismo da Áustria você precisa destacar, por exemplo, qual é o aspecto específico que você vai analisar, porque você não vai analisar tudo isso e vai ficar um capítulo muito superficial, um tópico de um artigo totalmente desnecessário. Nos artigos científicos é mais difícil acontecer isso, né, de sumário, ou seja, temas muito amplos no seu artigo científico, mas em TCCs em formato de monografia isso é muito comum. Então você não pode fazer com que o seu sumário se assemelhe a, por exemplo, os capítulos de um manual, um curso que tem a finalidade didática, não é uma finalidade científica argumentativa, mas sim pedagógica e explicativa. Bem, pessoal, esses são os principais erros que eu gostaria de tratar hoje com vocês. Espero que não os pratiquem, uma vez já sabendo, evite-os, pense sempre em desenvolver o melhor projeto possível, porque com um excelente projeto você desenvolverá uma excelente monografia, um excelente artigo, enfim, um excelente TCC, quer da graduação, quer da especialização. Bem, se vocês gostaram deste vídeo, como eu sempre peço, curtam, comentem, compartilhem, para a gente é muito importante saber a sua opinião.
E também eu gostaria de convidá-los a nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, nós estamos em todas elas, também estamos no Pinterest, e sempre estamos distribuindo diversos conteúdos que eu tenho certeza que irá ajudá-los na sua, na minha também, né, mas na sua trajetória acadêmica. Muito obrigada e até o próximo vídeo.